Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Quinta com Lei. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber para bater um papo a professora Eliana Putinelli, doutora em Direito Público, professora da pós-graduação da FGV, da PUC, da Estácio, professora de graduação do IBMEC, onde eu estive muito tempo, tive a honra de trabalhar com ela, em parceria por 6 meses, né? Uma das coordenadoras do grupo de pesquisa NP Iuris. E a professora Eliana, além de tudo, é autora do livro STF como indutor da mudança no constitucionalismo de transformação. O assunto é super interessante, super moderno e cá entre nós é um desafio, né? É verdade. Esse livro vai ser sorteado inclusive no Instagram, segue a gente lá, @quintacomlei, vai ser sorteado, siga as instruções, você pode ganhar um livro desse. Esse é meu. E ela também é uma das coordenadoras do livro Contestação, Persuasão e Consenso no STF, construindo um constitucionalismo democrático. Junto com a professora Vanice Lírio do Vale, né? Eu tenho a honra de dizer que foi minha professora. Eu também. Enfim, também uma leitura indispensável, gente. Eliana, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço a sua oportunidade, porque é um trabalho pioneiro, assim, em relação a essa divulgação de ideias e conversar com profissionais da área, com professores. Então, para mim, estar perto de você também é sempre um privilégio. Obrigado pelo carinho. Essa é a ideia do programa, trazer o direito tributário, trazer o direito como um todo e dar acesso a todo mundo para que as pessoas possam entender como funciona esse truncado mundo do direito. Exato. Né? Então, vamos às perguntas. Eliana, me diz uma coisa, qual é a origem da imunidade tributária dos livros? Bom, a imunidade tributária dos livros, dos jornais, periódicos e do papel destinado à impressão desses meios, que é também conhecido como imunidade de imprensa por alguns doutrinadores, ela tem origem na Constituição de 46, e na época só destinada ao papel para impressão, como uma reação às restrições do Estado Novo, que durou de 37 a 45, à importação de papel. Na verdade, o tributo era utilizado, a tributação excessiva era utilizada como uma forma de você embotar o pensamento, a expressão de pensamento, e aí o Constituinte, como uma posição reativa em 46, incluiu na Constituição, no artigo 37 da Constituição de 46, essa imunidade do papel. Então, a origem é uma origem reativa a um passado de exceção, um passado que efetivamente tinha essa utilização do tributo como uma forma de impedir a divulgação de ideias. Então você quer proteger a divulgação de ideias, basicamente. Assim, tem uma divergência em relação a isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque que a discussão que se dá foi justamente porque na Constituição de 67, conforme a emenda número 1 de 69, e depois da Constituição de 88, houve uma ampliação para incluir justamente papel, jornal e os periódicos, além daquela previsão anterior. E isso suscita questionamento se essa ampliação, ela efetivamente estaria representando ali uma medida protetiva do direito de liberdade à expressão ou de acesso à informação que a Constituição de 88 trouxe no rol dos direitos fundamentais, né? Com muito mais brilho, muito mais vigor, né? Tanto que o professor Ricardo Lobo Torres, ele entende que essa imunidade, ela não tem esse traço característico de proteção aos direitos fundamentais. Para ele, essa imunidade de livros poderia até representar um privilégio odioso. Porque conforme a sociedade vai evoluindo e a democracia também vai evoluindo, não faz sentido você hoje, no patamar evolutivo em termos democráticos que a gente vive, manter essa imunidade. Então, até ele chega a dizer que poderia ser retirado do corpo da Constituição, mas o STF já disse que não. Exatamente, que não, então ele até faz assim, né? Realmente o STF já disse que não dá para mudar, que está no rol das cláusulas pétreas.
né? Excelente, sensacional. Deixa eu fazer uma pergunta, essa imunidade é só do livro ou a editora, o autor também gozariam de imunidade? Não, a editora não goza de imunidade, nem as distribuidoras, porque a imunidade dos livros e periódico, vou chamar de imunidade de imprensa que fica mais fácil, né? Claro. Mas essa imunidade, ela é de natureza objetiva. Então, é o que a gente chama de uma imunidade real. Então, ela só vai se dar para impostos de natureza real. Então, vai ser o ICMS, incidente sobre esses bens ou coisas, né? O IPI, o imposto de importação, o imposto de exportação. Então, a editora, ela não vai gozar do benefício ou da norma protetiva, da norma imunizante, porque os tributos, por exemplo, relacionados à renda, imposto de renda sobre a PJ, sobre, né, o ganho da PJ, até mesmo o ISS das distribuidoras, nenhum desses tributos vai deixar de incidir, porque a imunidade ela se retrai diante desse interesse econômico da PJ, né, da editora. Então, não há. Então, há uma diferença entre o que se protege com a imunidade de imprensa e efetivamente a atividade econômica, empresarial, realizada pelas editoras, distribuidoras, empresas de transporte desses livros, jornais ou periódicos. Você sabe uma questão interessante, né? Muitas vezes as pessoas importam livros, eu importo bastante livro, e a gente sempre tem problema na aduana, né? A Receita Federal sempre exige um imposto de importação indevidamente. Indevidamente. E é algo que várias pessoas realmente, eu também faço isso, e é um desgaste. Então você acaba pagando para liberar aquela obra que você está querendo, né? A gente, quem é leitor como a gente, quem é estudioso como a gente vai. Mas realmente no dia a dia você acaba vendo que... Infelizmente a imunidade é violada, né, pela própria Receita Federal. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa imunidade, ela deve ser interpretada de forma restritiva ou só para o livro, efetivamente, ou ela deve ser vista de forma mais extensiva, abrangendo outras formas de difusão da cultura, da informação? Então, essa é uma questão, eu acho que é o ponto mais sensível da imunidade de imprensa. Mas a gente tem que entender o livro como um veículo de expressão do pensamento. Se você entende que o livro é esse veículo de expressão de alguma ideia, seja intelectual, artística, científica, você naturalmente conduz ao entendimento de que a interpretação tem que ser ampla. Até porque o fundamento principiológico é justamente proteger esse acesso à informação, à livre manifestação do pensamento, que vai desaguar até no acesso à educação. Então, livro como expressão do pensamento é um conceito aberto, é complexo e aberto. Pode ser livro em meio físico, pode ser livro em meio digital, pode ter folhas soltas, folhas cozidas, né? Pode ter capa, sem capa. E o importante é que ele tenha duas características. Que ele seja veiculado, essas ideias sejam veiculadas no meio físico, independente de que meio físico seja esse, e que o conteúdo seja um conteúdo para o bem educacional, se a gente pode dizer assim, ou que seja recheado de ideias ou de uma expressão intelectual, né? E aí a gente vai para o primeiro ponto, que era a discussão em relação ao conteúdo do livro, né? Você tem filho pequeno, não é? Tem a sua fofa, né? 2 anos. Então, eu tenho também o meu. E tenho certeza que ela tem aquele livrinho de musiquinha. Sim, vem a história, e aí tem o livro piano, que a gente chama, né? Então, assim, o meu também tem. Ela tem um que eu comprei pra ela, que você, de acordo com a página, você aperta o botão e ele conta a história. Exatamente. Então, uma discussão é isso. Isso é livro ou é brinquedo? Eu acho que é livro, né? Eu também. É conteúdo educacional. Então, essa é uma discussão. Então, se livro é uma expressão do pensamento, se livro é algo que traz novidade, que conta uma história, que dá acesso a um tipo de informação, é livro, não é brinquedo. Outra questão que a gente coloca é livro erótico, Kama Sutra, ele é livro? Ele é imune? É verdade. É imune, né? Eu também acho. Tem informação. Também acho. Então, assim, você tem, na verdade, duas teses, uma mais conservadora, que entende que não, uma mais aberta, no sentido de que deveria ser imune. Então,
A questão do conteúdo é algo que a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque se o objetivo é difusão de ideias, a perspectiva deve ser a amplitude máxima. Sim. Então, porque senão você pode acabar, por meio transverso, fazendo censura. Sim, sem dúvida. Né? Um assunto que sempre incomoda os alunos quando eu falo em sala de aula é que eu digo assim, e um livro que divulgue ideias antissemitas? Né? Por exemplo, esse livro é um livro que não pode ser gozado da imunidade? Então, não é? Então, se eu pensar conforme a minha cabeça de proteção a direitos muito relevantes, como a não discriminação, liberdade, certamente eu vou dizer para você, não, esse livro não poderia ser divulgado. Por outro lado, eu tenho que sopesar um outro princípio que é constitucionalmente garantido, que é de liberdade de se expressar. Claro. Então, ainda que você possa fazer restrições, não, o livro ele vai circular com uma tarja preta na frente para não ser visto como um estímulo a práticas antissemitas. Estou dando aqui um exemplo, claro, pode ser claro. mas enfim. Mas você pode estabelecer algum tipo de restrição nesse sentido. Mas eu acho que você tem que promover uma discussão ampla. Eu acho sensacional essa discussão, porque o livro que foi feito para trazer ideias. Se você tem leitor, de fato são ideias que devem ser divulgadas. Ainda que sejam ideias ruins, elas são importantes para que sejam questionadas. Perfeito, que é o que eu sempre falo. Eu falo, olha, conhecer conhecer aquilo que você condena é importante também. Se municiar de informações para saber o que leva à divulgação daquele pensamento e ter argumentos para você rebatê-los, né? Então tem essa questão do conteúdo que a gente está falando, tem a questão também da preponderância econômica, né? Então é muito comum a gente ver, quem tem filho pequeno também sabe disso, é muito comum você ver gibis, revistinhas em banca de jornal que tem bonequinho, ovinho de surpresa, e as mulheres, normalmente, as nossas revistas, elas vêm acompanhadas de amostra grátis, né? De batom, de hidratante. E aí, esse bem que acompanha o livro ou a revista que é imunizada, ele também se beneficia da imunidade? É parte integrante, né? Mas não é. Embora a mulher ache que é um direito fundamental de se sentir poderosa com um batom novo, né? De uma nova cor, na verdade, não. A posição é no sentido. Interessante. Eu comprei um livro para minha filha, da Disney, né? E ele vem com um mapinha, que na verdade seria um lugar em que os bichinhos brincam, Mickey, Minnie e tal, e vem com Mickey, Minnie, Pato Donald e tal, que eles vão interagindo de acordo com a história do livro. Muito bacana, né? Então, assim, falar que isso não é parte integrante é complicado, né? Perfeito. Então, esse é vamos dizer assim, é o ponto-chave para você entender a preponderância econômica ou não. Vou te dar um exemplo do STF, em 2017, decidiu a questão dos componentes eletrônicos que acompanham fascículos, que ensinam a fazer um circuito eletrônico. Então, a grande questão da preponderância econômica se aquele bem que vem junto de um desses meios, ele ajuda na compreensão do conteúdo, ou se ele tem a ver, ou se ele de alguma maneira interage com a compreensão do conteúdo que o livro ou o periódico veicula, a imunidade é estendida. Sim. Quando, na verdade, é um atrativo para o consumidor. Então, não, eu quero, na verdade... Eu quero batom, eu quero batom, eu não quero revista, né? Não, eu preciso ter essa amostra grátis aqui, eu quero saber se é bom, né? Ou então a criança fala, não, eu quero bonequinho, mas aquele bonequinho não tem necessariamente ligação com o conteúdo. Então, no caso do livro da sua filha, por exemplo, me parece que tem essa ligação. Quer dizer, você vai compreender, você vai partir de uma experiência lúdica para a compreensão do conteúdo. Então, nesse momento, você deve estender. Quando, na verdade, agregar um produto é apenas como um atrativo de natureza econômica, a imunidade deve recuar. Entendi. E te pergunto, e o Kindle, o leve, o leitor de livro eletrônico, você acha que deve ser imune? Porque você deve entender que o livro eletrônico é imune. O leitor deve ser imune também? Então, a questão passa pelo livro eletrônico, né? Então, assim, o livro eletrônico é aquela expressão de ideias que a gente falou, só que no meio digital, né?
Eu sou mais velha que você, mas a gente é da época do disquete. Não, né? Eu lembro do discão, aquele discão que a gente usava no computador. E tal. Às vezes eu falo, né? Eu usava a tela do computador com tela preta e letra verde. Exato, né? Então, mas deixa quieto. Melhor não comentar. Por favor, melhor, né? Mais tempo do que a gente gostaria de confessar. Mas enfim, a sociedade evoluiu, né? Então, e a tecnologia evoluiu. Se a gente pensar que em 1990 a gente estava falando de celular era uma novidade, você vê o pulo que a gente teve, né, nessas últimas décadas em relação à tecnologia. Então, a evolução tecnológica que a gente teve nas últimas décadas, ela deu um salto em relação às décadas anteriores, né? Assim, os séculos anteriores. A evolução foi muito em ritmo muito mais brando, né? Mais calmo do que essa velocidade absurda que a gente tem, né? E discutir isso é importante para saber se o livro eletrônico ele deve ser imune ou não. Porque se a sociedade evolui, a tecnologia evolui com ela, a gente pode buscar aquela ideia do professor Barroso, né? O ministro Barroso, né? Mas ele sempre vai ser o nosso professor, sempre. Né? Do professor Barroso, quer dizer, há uma justificativa na mutação constitucional para você imunizar o livro eletrônico. Porque você, na verdade, está atualizando o sentido que o Constituinte deu na época, né, para proteger a expressão de pensamento. Uma coisa que eu queria deixar assim, que não é porque a gente imuniza livro que a gente protege expressão de pensamento. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tributa livros, né, e jornais, e nem por isso viola. A liberdade de pensamento lá é absurda. Pelo contrário, é absurdo, né? Então, mas, obviamente, a nossa intenção em função da característica de formação do país que a gente tem, em termos de matriz constitucional, exige essa proteção, né? Guardar da crítica do Ricardo. Claro, né? Acho sensacional. Eu também acho que deve ser imune. Também acho. Tic-tac, rápido. Praia ou serra? Praia. Melhor que serra? Melhor que serra. Areia? Adoro. Cinema ou teatro? Teatro. Gosto muito mais. Eu também adoro teatro, sabia? As pessoas não têm muito hábito do teatro no Brasil, né? As pessoas gostam mais de cinema. Também gosto mais de teatro. Vinho ou cerveja? Vinho, definitivamente. Você não gosta de cerveja? Não é que eu não gosto. Não é minha, assim, não é realmente a minha bebida favorita. Mas nessa vinho, vinho dá uma inchada depois. depois. Também não gosto muito. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria fazer um pedido. Tá, lógico. 5 dicas de quinta. A gente brinca chamando dicas de quinta. Ótimo, né? adoro. 5 dicas de quinta Concurseira pra gente mesmo. pra quem vai fazer concurso. Isso em aí. direito tributário. Perfeito. Pra ser mais específico, imunidade. Ótimo. Então, em relação às dicas para a imunidade, primeiro, não esquecer da súmula 657 do STF, que a imunidade ela é estendida a também os filmes e papéis fotográficos, né? Não esquecer da diferença entre imunidade, isenção e não incidência, porque isso faz diferença na hora de você qualificar o que o examinador está buscando naquele problema que te é dado a resolver, seja numa objetiva, seja numa Isso aí faz até na advocacia, sabia? Faz. Eu tenho um caso prático em que a gente alegava a imunidade, o município contestou dizendo que não tinha isenção. Eu fiz a réplica dizendo então que o município não contestou, porque ele dizia que não tinha isenção e nunca pediu isenção. O juiz julgou antecipadamente ali, dizendo que o município não fez contestação específica. Você vê que maravilha. A diferença é importantíssima. Exatamente. Então, conhecer esses institutos, a diferença entre esses institutos pode ser fundamental, claro. Né? Não só no concurso, mas no dia a dia. Né? Claro. Tem a questão relacionada, que é muito recente, que foi o acórdão foi publicado no final do ano passado, 2017, que diz respeito a tributos indiretos e imunidade, porque era um pleito das instituições, entidades sem fins lucrativos, educacionais, ou mesmo de assistência social, que fossem imunizadas do ICMS em relação aos produtos que adquiriam. E o STF disse, não, aqui você é contribuinte de fato, é um consumidor final. Então, quando você é contribuinte de fato, você não pode ter estendida a imunidade. Né? Então, eu falei 3 até
Três, né? faltam duas. Não, faltam duas. Né? Então, lembrar que a imunidade, ela não se aplica quando o Estado está atuando como agente econômico. Então, sociedade de economia mista, empresas públicas em regra, a gente tem alguns casos, você sabe, né, atípicos nos tribunais superiores, mas em regra, quando ele está na função de atuar como agente econômico, agente da economia, que a imunidade ele vai ceder, né? E a última dica é lembrar que também não vai se aplicar para a prestação de serviços públicos em regime de tarifa, né? Certo? Sensacional. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, mas especialmente o carinho da Eliana de ter vindo aqui participar com a gente. Muito obrigado, Eliana. Muito obrigado a você que passou esse tempo com a gente. Entra lá no nosso Instagram, porque o livro vai ser sorteado e é imperdível. Tá sensacional. Ó, esse aqui é meu. Vai lá, sorteio, garante o seu. Gente, até a próxima semana, até o próximo programa. Obrigado. Foi bom? Maravilhoso. Adorei. Recebo meu amigo, professor Paulo Machado, amigo de longa data, uma pessoa queridíssima. Professor Paulo Machado, se você ainda não conhece, é um dos maiores professores de ética profissional de deontologia jurídica, né? Na minha época era deontologia jurídica, não é mais, você vai falar sobre isso. É um dos maiores professores do Brasil.